Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer uma revisão, tá? Trabalhamos bem o texto notícia, não é? E trabalhamos também um pouco a reportagem, mas nós só vamos cobrar, assim, a semelhança e diferenças entre notícia e reportagem, tá certo? Então, você tem que entender que algumas coisas, algumas características da notícia são idênticas à da reportagem, né? E outras coisas diferentes, mas poucas coisas. Então, veja, qual a finalidade da notícia? Informar. Qual a finalidade da reportagem? Informar. Então, aí é uma semelhança, né? Porque os dois informam. Então, se eu pedir assim uma semelhança, se botar texto informativo, acerta. E quanto ao assunto? Quanto ao assunto, tem uma diferença. Na notícia, o assunto é breve, é um acontecimento da hora. Aconteceu ali, o jornalista vai, noticia e anota e divulga. Na reportagem é diferente. Pode ser um assunto já passado, um assunto já trabalhado, já antigo, mas que merece fazer uma reportagem. Aí sim, então essa aí já é uma semelhança. Quanto aos interlocutores. Na notícia, quem são os interlocutores? O jornalista, que é quem escreve, e os leitores, quem recebe. Quem escreve é o emissor, emite a mensagem. Quem recebe é o receptor, entende, decifra a mensagem. Então, é a mesma coisa aqui também. Na reportagem também, a divulgação é jornalista e os leitores, tá? Agora, a estrutura diferencia um pouco. A notícia é um texto breve, curto, não é? Como é um fato noticiado ali na hora, é mais com substantivos, evita muita explicação, evita muito adjetivo, para não estender o texto. Já a reportagem, não. A reportagem, ela amplia, ela busca, assim, entrevistas, ela busca estudiosos no assunto. Então, é um texto longo. Então, já é uma diferença quanto à estrutura, né? A notícia é um texto curto, breve, por se tratar de um fato ali na hora, sem muitos detalhes, sem muita explicação. É claro, ele tem que dizer os fatos principais, né? Que é o que aconteceu, com quem, onde. É aqueles elementos essenciais, tem que ter. A reportagem também, só que a reportagem, ela entra em pormenores, em detalhes, ela investiga, ela busca fazer assim entrevistas com os especialistas e ver diversas opiniões. A reportagem é um texto longo por isso, porque ela detalha, ela analisa, tá certo? Aí vem o narrador. Quanto ao narrador? Os dois, narrador, observador, né? Mas lá na frente eu vou dar mais um detalhezinho com relação a esse narrador. Mas quem colocar narrador observador, para os dois também acerta, porque o narrador observador em terceira pessoa, tal. O nível de linguagem padrão, né? Nível padrão também. A função da linguagem também é idêntica, porque a função aqui é informar, referencial. Também tem foto. Metalinguística. Também pode ter uma explicação, um esclarecimento do termo. Também
Pode. A reportagem também informa, função referencial, pode ter a função metalinguística, foto com explicação de legenda, pode ter também explicação e esclarecimento de um termo, função metalinguística. Então, a função é uma semelhança, tá? A fonte também, não é a mesma. Pode ser sites, jornal, escrita falada, reportagem também, site da internet, jornal, televisão, escrita, a imprensa escrita, jornais, revistas, sites da internet. E a falada, rádio e televisão. Tá certo? Então, notícia e reportagem, as diferenças e semelhanças. Aí vem aqui, o gênero jornalístico, notícia e reportagem. Bom, uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público, não é? É a notícia. A reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Como eu disse, a notícia é breve, a reportagem detalha, analisa. Tá bom? Aí aqui tem um quadro comparativo, notícia e reportagem. O texto. A notícia são informativos com união de terceira e primeira pessoa, tá? Mas o predomínio é a terceira pessoa, tá bom? A reportagem é um texto informativo com união de primeira e terceira pessoa. Aí o predomínio, terceira pessoa, narrador, observador, acertou, tá bom? Publicação. A notícia, publicado, vinculado na mídia, falado ou escrita, não é? Ou seja, jornal, revista, site da internet, e a falada, rádio, televisão. Aqui também publicado. Então, isso aqui é uma semelhança, né? Temas. Na notícia são fatos de relevância imediata. Então, a notícia aconteceu o fato, então é noticiado ali no momento, então é imediato. Não precisa de muito detalhe, não é? Só os fatos principais, o que, quem, quando, onde, como e por quê. E na reportagem são diversos, como políticos, sociais, econômicos e culturais, tá bom? Esses temas também podem envolver a notícia, só que aqui detalha, não é? Detalha, tem pormenores, tem entrevistas, tem aprofundamento do assunto. Então, uma reportagem não precisa ser um fato do momento. Não, pode ser um fato antigo. A linguagem. Na notícia, é formal padrão, não é? Mas uma linguagem simples, porque tem que mostrar clareza e objetividade. Então, o jornalista, ele usa o nível padrão, mas de uma forma que agrade a todos e que as pessoas, no geral, entendam o que ele quer dizer. Então, ele tem que usar a objetividade. Na reportagem, é formal, né? Formal também padrão, clara e dinâmica, tá? É um nível padrão, mas também com clareza, que um pouco assim, que descontraída, que atenda os leitores, né? Que atenda aos leitores. O conteúdo são fatos reais, muito bem. Quem colocou lá no comecinho tem base na informação, acertou. Fatos reais, atuais e cotidianos. Na reportagem, é uma interpretação dos fatos e dados narrados, porque aqui vem diversas opiniões, né, de diversos especialistas, tá? Pode ser uma informação, texto formativo, mas aí vem a opinião, porque tem
muitos especialistas no assunto. O jornalista, ele busca, ele aprofunda, ele faz entrevista, ele esgota o assunto aqui, tá? Ele esgota, ele escreve tudo que diz respeito ao assunto. A notícia não, é bem breve. Aconteceu ali, colocou os fatos principais, sem muito detalhes, tá? Às vezes eles colocam detalhes, mas uma informação importante. Aí vamos agora ler um texto, tá bom? Vamos ler um texto. Então, com calor de quase 40 graus Celsius, Pataguaçu registrou nesta quarta-feira a 9ª maior temperatura do Brasil, com os termômetros registrando quase 40 graus Celsius. Pataguaçu registrou nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2017, a 9ª maior temperatura do Brasil e, juntamente com outras 7 cidades de Mato Grosso do Sul, liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país. Além de Pataguaçu, que registrou 36 e 34 graus Celsius, os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, Água Clara, Aquidauana, Juti, Jardim e Sete Quedas também ocuparam as 10 primeiras posições no ranking de temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Nestes locais, os termômetros registraram entre 38 e 36 graus Celsius nesta terça-feira. Especialistas defendem que as altas temperaturas são decorrentes das mudanças climáticas que assolam regiões do mundo inteiro. Aí vem a fonte, tá? Então, vamos à próxima. Então, aqui tá, veja que é uma informação breve, foi? Informação breve, informou assim só os fatos principais, o de interesse mesmo, não tem muito detalhe, não é? Não tem muito comentário nem pormenores. Então, veja. Texto 2. Vamos ler. Programa Habitacional da Paraíba é destaque em reportagem no Jornal Nacional. O Programa Habitacional Cidade Madura, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular, SEAP, e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, para atender exclusivamente pessoas idosas, continua atraindo a atenção da imprensa nacional. Reportagem exibida nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Jornal Nacional da Rede Globo, destaca os benefícios do condomínio residencial, principalmente o fato das casas serem totalmente adaptadas às necessidades dos idosos, que se sentem mais seguros contra acidentes. A reportagem informa que o condomínio Cidade Madura foi totalmente projetado pelo governo do estado para facilitar a vida e o deslocamento das pessoas com mais idade, citando alguns cômodos das casas que proporcionam mais segurança aos idosos, a exemplo dos terraços com rampas, fitas antiderrapantes no piso, portas largas para os que utilizam cadeiras de rodas e as barras de apoio nos banheiros. Em entrevista, o geriatra Jamerson de Carvalho afirma que morar em locais adaptados se evita as quedas consideradas que estas são causas importantes de morte em idosos. Durante a reportagem, a aposentada Daura Silva Farias, uma das moradoras
do Cidade Madura, de João Pessoa, ressalta que na outra casa onde morava tinha medo de cair, mas que agora anda por todos os cômodos da sua residência com segurança e fez questão de mostrar as barras de apoio existentes no banheiro. O condomínio Cidade Madura tem sido destacado na imprensa nacional e servido de referência para os demais estados brasileiros. A exemplo do Paraná e São Paulo. O modelo de gestão é um dos benefícios do programa Cidade Madura, que tem chamado a atenção de outros estados. Atualmente, o programa habitacional Cidade Madura está presente em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Guarabira e Sousa. Em breve será iniciada a construção do Cidade Madura em Monteiro e já estão sendo feitos levantamentos para levar o programa para outros polos do estado. Então, observe que aqui o texto detalha, ele tem pormenores, ele tem a fala de uma moradora, de especialista, de geriatras. Veja que aqui o texto, ele é um texto maior, não é? Apesar da reportagem aqui ser um pouco curta, mas é um texto ainda maior que a notícia, tá? Por quê? Porque ele precisa de mais detalhes, entendeu? Ele precisa de pormenores, de entrevistas com pessoas especialistas, aqui a moradora, o geriatra, tá bom? Então, aqui é exemplo de reportagem. Vamos lá. Considerando os textos 1 e 2, explique qual deles pode ser tratado como reportagem e qual deles pode ser classificado como notícia. Bom, se cair uma questão dessa, você vai ter que voltar, não é? Voltar e observar, né? Vou voltar um pouquinho que dá tempo aqui pra gente. Ó, no texto 1, falou aqui da temperatura, né? Informou o fato, tal, e foi breve, né? Então, é uma notícia. O texto 2, ele detalhou, né? Ele explicou, ele deu pormenores. Então, aqui já é um texto maior, considerando a estrutura, então é reportagem. Aí a pergunta é: explique qual deles pode ser tratado como reportagem e qual deles pode ser classificado como notícia. Aí você já pode ir trabalhando numa resposta sua aí, tá? Aí é aquele fato que eu expliquei da resposta completa. Então, quem produzir uma boa resposta, é claro que vai ganhar aquele score extra da resposta completa. Então, eu coloquei assim, mas pode ser da sua forma, como você entender, tá bom? O texto 1 pode ser classificado como uma notícia, uma vez que aborda o fato relatado de forma objetiva e sintética. Já o texto 2 é exemplo do gênero reportagem, pois trata de um assunto de maneira mais ampla, aprofundada, utilizando inclusive trechos de entrevistas a moradores de condomínios. Veja que ele detalhou, ele aprofundou. O assunto era somente o programa habitacional, mas ele, deu pormenores. Não foi isso? Ele trabalhou bem aqui a informação. É diferente da notícia. Se fosse uma notícia, mostrava o conjunto habitacional e pronto. Não ia para detalhes, não é isso? Então, vamos voltar à questão 2. Na questão 2, a pergunta é assim: explique por que o programa é tratado como exemplo para outros estados brasileiros. Aqui é uma questão do texto, da informação do texto. Veja que aqui programa está como substantivo próprio, tá destacado, não é? O programa, é o programa habitacional, é Casa Madura, não é? Então,
Explique por quê. Aí é um texto de acordo com a informação do texto. O programa é um exemplo para outros estados brasileiros, porque se trata de uma política pública de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiências, quando inclui nos apartamentos uma infraestrutura adequada às necessidades desses indivíduos. Então, é uma questão de informação do texto, porque chama o programa, é um programa especial. Ali ele explicou tudo, né? Tem portas mais largas para quem usa cadeira de rodas, tem a fita antiaderente, assim, tem aquele que segura, não é? Assim, enfim, é uma casa toda adaptada. Por isso que é o programa. Tá lá, estão lá todas as informações. Então, é só ler no texto e aí caprichar numa resposta bacana. Aí vem, questão 3. De forma sintética, resumida, simples, né? Explique o que fato é relatado no texto 2. É só o que foi relatado, tá bom? No texto 2, qual a informação? Aqui também pode ser de acordo com como você entendeu, o que você vai colocar. Essa aqui é só um exemplo. No texto 2, mostra-se o fato de que o programa Cidade Madura tem sido elogiado nos jornais e servido de exemplo para outros estados, por se tratar do programa, não é? Com letra maiúscula, não é? Do programa. Por isso que teve destaque assim, porque foi assim, é como se fosse um projeto piloto, né? Primeiro programa e as outras cidades vão adotar o mesmo programa. Aí vem. No primeiro parágrafo do texto 2, explica o sentido morfológico. Eu acho que eu tenho que voltar à questão. O texto 1 pode ser classificado como notícia, uma vez que aborda o fato relatado. Fizemos essa. Beleza. Pergunta 4. Pergunta da 4. Explique o que designam as palavras Campina Grande e João Pessoa e por que há a necessidade de inicial maiúscula. Ora, Campina Grande, João Pessoa, não é? Então, aquele substantivo aplicado, não é? Em particular, o nome da cidade, não é isso? Então, você tem que explicar. Vamos a 4. As palavras em destaque indicam nomes de cidades, ou seja, substantivos próprios, e esses termos são sempre grafados com letras maiúsculas, a primeira letra, não é? A primeira letra maiúscula, tá certo? Então, você só tem que explicar porque é um substantivo próprio. Questão 5. Ao se analisar o trecho, ressalta que na outra casa onde morava tinha medo de cair. Percebe-se a utilização de pronomes, indique-os. Ora, já estou vendo aqui, ó, indefinido, outra, não disse qual, outra. Onde? Aquele relativo que nós já trabalhamos, né? Então, vamos lá. Então, os pronomes utilizados no trecho em questão são outra e onde. É só você ler o texto direitinho que você encontra. Tem muita questão desse tipo. No trecho, qual o substantivo, qual o pronome, qual o adjetivo. É só ler com atenção que você identifica tranquilo, tá bom? Estuda o conteúdo direitinho, o substantivo e o pronome, o artigo, e o adjetivo. E o numeral. Quase que, né? 6. No primeiro parágrafo do texto 2, explique o sentido morfológico da palavra em destaque. O programa habitacional. Ora, gente, o programa substantivo, artigo substantivo, habitacional, caracteriza quem? Programa. Então, que classe é essa morfológica? Como é que você explica, como é que você classifica e como é que você explica isso? Vamos lá.
Você pode explicar do seu jeito, mas tem uma sugestão aqui. A palavra habitacional é um adjetivo que caracteriza o substantivo programa, dando ideia de que essa medida oferece residências aos cidadãos. Então, habitacional caracteriza programa, dando uma ideia, não é, que oferece residência, porque habitacional se refere a programa, não é? Tem ainda habitacional de habitação, não é? Que é adjetivo e a locução adjetiva. Vamos ao próximo. Pergunta 7. Tem assim, no trecho, para levar o programa para outros polos de Estado, caso sejam substituídos termos destacados pela expressão dois programas, o sentido do texto seria modificado? Explique adotando critérios ligados às classes de palavras, ou seja, as classes morfológicas, não é? Ou classes gramaticais. Veja, o programa, o artigo, está determinando, não é? Se é de acordo com as classes gramaticais, isso aqui é artigo. Mas quando eu digo dois programas, isso aqui já não é mais um artigo. O que é isso? Um numeral, que indica quantidade, né? Então, muda, tá? Então, você tem que fazer sua resposta de acordo com o seu conhecimento aí, de acordo com o que você estudou. Se eu digo o programa, de acordo com a gramática, é artigo mais substantivo. Dois programas, numeral mais substantivo. Então, a criatividade agora da produção de resposta é sua. Mas vai uma sugestão aí. Vamos voltar aqui. Vai uma sugestão aí. Olha só. A substituição do artigo definido ou pelo numeral 2 modificaria o sentido original, pois passaria a expressar a quantidade de programas, certo? Se você colocasse que seria um numeral e o sentido seria diferente, estaria certo também. Então, você tem que planejar o que você vai dizer, tá bom? Você entende, você sabe toda a gramática, porque a nossa gramática está muito simples. Nós trabalhamos o substantivo, que é um nome, você identificar. Trabalhamos o artigo, que determina o substantivo ou indetermina. Trabalhamos o adjetivo, que caracteriza o substantivo. Está vendo que tudo está ligado ao substantivo. O numeral também, que também está ligado ao substantivo, indicando aquela ideia de quantidade, ordem, multiplicação, fração, não é? E aí é só você planejar assim direitinho, o conteúdo você sabe, é só você planejar direitinho e ver a sua resposta, tá? Essa aqui é uma sugestão, mas a produção é sua. Quanto mais pessoal, assim, a sua maneira você se explicar, melhor. Só que esse tipo de resposta aqui, ele ganha um score a mais. Quem colocar o programa ou é artigo, dois programas, dois numeral, não errou, ganha, vamos dizer, 2 scores. Mas quem colocou assim uma resposta bem produzida, bem escrita assim, já ganha aquele score a mais. Veja que aqui a gente sempre pede para você colocar um pouquinho da pergunta e colocar alguma coisinha aqui para poder falar alguma coisa dela, tá? A pergunta foi: no trecho para levar o programa para outros polos do Estado, caso sejam substituídos, os termos, aí vem, caso seja substituído. Aí aqui já pegou um pedacinho da pergunta. A substituição do artigo, tá vendo? Já pegou um pedacinho da pergunta. Então faz isso também. Pega um pedacinho da pergunta
Porque aí você já diz alguma coisa e aí já fala alguma coisa e aí explica essa coisa que você falou, entendeu? A substituição do artigo definido pelo numeral. Veja que até aqui é tudo a pergunta, né? Aí aqui vem somente sua resposta. Passaria a expressar a quantidade de programa. Tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.